Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Último a Decidir, um podcast onde falamos com líderes que fazem a diferença. Hoje temos connosco André Mendes, CEO do ISQ Stag, uma parceria estratégica entre Portugal e Espanha focada em acelerar a inovação no setor automóvel. Ao longo da sua carreira, o André liderou projetos em áreas como gestão de operações, desenvolvimento internacional e parcerias industriais. Hoje está à frente de uma organização que junta engenharia, tecnologia e talento altamente qualificado num momento crítico para o futuro da mobilidade. André, para quem nos ouve e ainda não te conhece, como é que te descreverias em poucas palavras? Um estratega. Boa tarde e Boa obrigado tarde. por este convite. É um gosto estar aqui convosco. A primeira palavra que me vem à cabeça é ser um estratega. Sim, até porque isto que fazes atualmente é algo que requer muita estratégia, ou seja, lideras um projeto entre Portugal e Espanha. Como é que tu chegaste até à liderança de um projeto desta envergadura? Um, Começo por dizer que tive a sorte de conhecer duas grandes instituições, uma o ISQ, o Instituto de Saúde e Qualidade, que é português, a maior infraestrutura tecnológica de Portugal e talvez a mais antiga, arrisco dizer. Foi em 2002. Eu vim para o Porto estudar e naquela altura precisei também de trabalhar ao mesmo tempo e consegui um emprego nos laboratórios de meteorologia e a partir daí comecei a trabalhar, a crescer, a dar o meu melhor, como sempre, e obviamente que fui crescendo numa grande instituição e isso para mim fez toda a diferença. Entretanto, com a experiência fui convidado para integrar um projeto em Espanha, no Porrinho, no Centro Tecnológico de Automoção da Galiza. Isto foi passado 3 anos de estar no ISQ. Tive mais uma vez a sorte de integrar num grande centro de desenvolvimento, este mais focado e direcionado ao automóvel. Passados 10 anos de trabalhar neste centro, e fruto das necessidades de crescimento tanto da indústria como do setor, até da tecnologia do automóvel em Portugal, decidimos criar esta estratégia de unir duas grandes entidades, duas grandes instituições, sem fins lucrativos, e criar aqui uma empresa, uma pequena empresa, onde houvesse tecnologia, integrássemos aqui muito conhecimento, obviamente transportado das experiências dos dois centros, mas com um foco que era ser um grande laboratório com capacidade de resposta às entidades, às empresas, às Tier 1 do setor automóvel e obviamente às OEMs, a Stellantis e a Alta Europa. Claro. E foi assim que cresceu o ISQ Stag Automotive Technologies. Olha, e como é que é liderar pessoas de um lado e do outro da fronteira? Como é que se alinha a motivação entre todos? O ISQ Stag hoje tem funcionários, tem engenheiros, o corpo técnico é composto por portugueses e espanhóis, e de facto tenho a sorte que é uma excelente equipa jovem, uma média de idade de 28 anos. Eu já me sinto desenquadrado. Mas o que é que temos em comum todos? Para já, são duas culturas muito semelhantes. A Galiza ainda mais, estamos ali muito próximos. Monção é uma vila raiana, mas que faz fronteira com Salvaterra do Minho, ou seja, com Espanha. Já é habitual para nós falar ou trabalhar em Portugal e em Espanha e termos esta mistura, este mix de portugueses e espanhóis. Isso foi uma grande facilidade. A outra é nós, como pertencemos a dois grandes grupos, obviamente o brand rapidamente cresceu e para as pessoas somos uma referência para trabalhar, porque efetivamente criamos projetos inovadores e são apetecíveis para poder trabalhar e participar. Não, quando nós falamos deste lado e do outro da fronteira, parece que é algo muito longe, mas na prática estão separados por alguns quilómetros. Um rio. Por um rio, exatamente. Mas de um lado e do outro do Rio Minho, o que eu te queria perguntar era: existem condições para os funcionários normais do lado espanhol e também condições para o lado português? Como é que se gera isto no dia a dia? É difícil? Não é fácil. Temos coisas boas, temos coisas menos boas e Espanha igual. Obviamente começamos pelo salário mínimo, em Espanha é maior, mas
como o ISK Stag, felizmente, trabalha com perfis médios altos, ou seja, somos 31 funcionários, 28 são licenciados e doutorados, ou seja, o equilíbrio do salário é muito igual. Claro. Isso é o primeiro fator que nos está como vantagem do ISK Stag. Depois, a facilidade que nós temos em trabalhar aqui de uma forma mais quase em ecossistema entre os três, entre o ISK Stag e as duas casas-mães. O que permite e é possível às pessoas, e não sentimos aquela dificuldade em contratação, porque querem mesmo estar connosco. Claro. É mais fácil gerir uma casa. Obviamente que a escolha é sempre difícil, porque temos sempre muitos candidatos, aí sim, é muito difícil, mas pronto, já é olhar para as pessoas, era para o instinto também, é um bocadinho por aqui, e perceber o querer delas para poder integrar num projeto como o ISK Stag. Não, isso claramente é um bom problema. Mas na posição em que tu estás, ou seja, tens que atender a esses objetivos, não é? Das equipas, mas também tens que atender aos objetivos dos próprios sócios das duas empresas. E como é que é gerir essas expectativas? São expectativas semelhantes. Mais uma vez tenho a felicidade que são duas entidades com, vou usar uma expressão, com mente aberta. Têm líderes, tanto o ISQ como o STAG, têm líderes que são com mente muito aberta e que nos apoiam. Obviamente cada um tem o seu interesse, até as áreas de atividade são diferentes, e tenho que o fazer com uma gestão corrente, obviamente uma estratégia a longo prazo, mas uma gestão corrente que vai ao interesse de todos, e tem sido desafiante, mas muito bonito na realidade. E onde é que tu passas a maior parte do teu tempo? Do lado português ou do lado espanhol? Passo no lado português, porque a empresa está em Portugal. Mas quando é preciso vou à Espanha, e é fácil ir ao outro lado, mas em Portugal efetivamente onde é que eu estou mais tempo. Boa. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, até porque nós falamos isto em off antes da gravação do podcast, tu tiraste duas licenciaturas e também tiraste esta formação académica de uma forma diferente, ou seja, optaste por diferentes áreas ao longo do percurso. Queres-nos explicar um pouco estas decisões ao longo do tempo? Tecnicamente, eu como pessoa sempre tive um sonho e continuo a ter, que é, eu sou apaixonado pelo automóvel. Desde pequeno, porque a minha família sempre teve negócio ligado ao automóvel. Quando era jovem, aspirava a ser um mecânico e ter uma oficina. Entretanto, a vida mudou e eu tive que fazer um refresh a tudo o que é que queria fazer. Isto tinha eu 18 anos e decidi envergar pela engenharia. Comecei a estudar e a perceber que o desenvolvimento de um veículo para mim era uma paixão, ou seja, encontrar novas tecnologias e perceber como é que elas evoluíam no tempo. E aqui é de facto a minha pirâmide no setor, na minha vida profissional. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo e vamos tendo outras responsabilidades na empresa, e então pronto, foi necessário eu adaptar-me ao que era pedido. E então comecei, depois entretanto fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade, porque comecei a trabalhar nos laboratórios de validação de componentes e subsistemas de automóvel, e requeriam aqui certificações e acreditações, e então tinha que saber um bocadinho mais de qualidade. E então foi aqui que eu fiz este passo. O marketing, comunicação, eu sempre fui um apaixonado pela comunicação. Como é que se comunica? Na realidade, eu sinto-me sempre atrás-me um pouco do normal na área da comunicação. Esse era um fator que eu gostava muito como pessoa, e depois no crescimento nas empresas eu tinha que também vender, tinha que representar a empresa perante um cliente. Então achei que o marketing e comunicação empresarial era uma boa licenciatura e estava na altura de eu poder crescer um bocadinho mais nesta área. Então foi a minha seguinte licenciatura. E depois, porque tivemos que começar a perceber um bocadinho mais de economia e finanças, tirei mestrado de estudos de gestão de economia.
Olha, quem vê de fora parece que este percurso é assim um bocadinho desarticulado, porque não é feito de forma focada, mas se calhar esta é a receita de sucesso para ocupar o lugar de um CEO. O que é que tu achas? O foco e o meu foco foi sempre o setor automóvel. Eu respiro, e gosto de dizer isto porque respiro o setor automóvel, a inovação e a tecnologia automóvel. Mas para poder alavancar os desafios que me deram, nomeadamente na gestão, eu não podia só saber e ter conhecimento num componente ou num subsistema ou até num automóvel. Eu tinha que perceber um bocadinho mais. E foi estes desafios que me fizeram andar aqui a tirar cursos completamente diferentes do que era a minha gênese e o que me traz ao sucesso e ao que eu gosto de fazer na realidade. Claro. Olha, André, e quando tu começaste, tu já ambicionavas chegar a esta posição de líder de uma empresa com esta magnitude? Longe disso. Não, eu Foi gostava acontecendo? mesmo muito era de trabalhar no setor, no automóvel e desenvolver e olhar para componentes, testá-los e perceber como é que se melhoravam. Longe estava de eu perceber que se calhar tinha aqui uma carreira diferente e que hoje gosto muito e não me vejo a fazer outra coisa. E quando tu chegas a esta posição, quando te dá o clique, ok, eu agora sou o diretor-geral, o CEO desta empresa, como é que é essa sensação? É uma sensação com muita responsabilidade por o que está pela história. Claro, É uma sensação de ter uma entidade diferente no país. Eu assumo e reconheço que nós somos muito diferentes. É um laboratório privado que em Portugal não encontramos com esta vertente. Temos um quadro de recursos humanos muito qualificado e o que me traz também uma responsabilidade de trazer projetos novos, novos clientes para os manter motivados, porque senão também vão embora. É, claro. é normal, é a vida, é o ciclo da vida profissional e assim, se não fosse assim também não era correto, mas essa é que é a minha maior motivação e responsabilidade, é trazer novos projetos, coisas diferentes para o ISK Stack, muito direcionado no setor automóvel. Agora falámos na mobilidade, obviamente, porque também temos que dar aqui um bocadinho transportar o nosso conhecimento para outros setores, mas esse é que é o grande desafio que temos como responsáveis de uma entidade como esta. Olha, e sendo tu responsável de uma entidade como esta, seguramente já tiveste decisões difíceis. Podes-nos contar alguma e em que momento é que foi? A decisão mais difícil que temos para mim é quando não podemos não podemos ter a equipa que queremos e até temos que por vezes dispensar alguém, não é? Isso para mim é muito difícil dizer a alguém que não vai continuar, porque não sei, é de mim. Decisões difíceis, essa é para mim a maior. Agora, como estratégia e como negócio, decisões difíceis é quando nós temos que decidir se vamos para um setor ou se vamos para ou para outro e não sabemos qual é que vai dar certo, não é? E arriscamos, se calhar, até aqui a estratégia da empresa. Isto acontece muito, principalmente nos dias que vivemos Claro. com esta possível crise que vemos aqui do setor automóvel. Não, claro que sim. E aliás, até te queria perguntar, tendo em consideração a localização geográfica do vosso projeto, é difícil contratar pessoas? Ou seja, hum, a questão geográfica limita a vossa aquisição de talentos? Olha, eu tenho a sorte de que não é difícil e eu vou dar o exemplo da mim próprio. Um, Monção, eu sou monsanense, nasci em Monção e quando fui para fora estudar, sempre esteve no meu pensamento regressar a Monção. Acho que a nossa cultura monsanense, melgacense e valenciana também é essa, nós gostamos realmente das nossas terras e então, como eu, muitos colegas meus, muitos monsanenses, foram estudar para fora, porque não temos universidade em Monção, mas sempre com o pensamento em regressar. E então, hoje, o que nós encontramos em Monção é isso. É muita disponibilidade de engenharia, que até não estão em Monção, porque estão a trabalhar noutra cidade, mas que quando nós normalmente abrimos uma vaga, uma candidatura,
vemos esses currículos a chegar de monsanenses que estão fora e que querem regressar. E então torna-se mais fácil. Certo. E posso dizer que Monção é servido de pessoas com qualificações acima da média. E além disso, vocês conseguem ter a promessa de uma melhor qualidade de vida regressando à cidade, ou até tendo que nem é fora. promessa, eles próprios sabem que eles ao fim de semana, quando vêm para casa, as famílias já sabem o quanto é bom a qualidade de vida numa vila como Monção. Eu sei que também o ISQ Stag tem feito um trabalho de colaboração com as universidades mais próximas. Pode-nos contar um pouco melhor este projeto? Qual foi a nossa estratégia? Foi, em primeiro lugar, nós, quadros responsáveis, diretores responsáveis técnicos, disponibilizar-nos para nós lecionarmos, nós próprios lecionarmos, nós demonstrarmos tecnologia, conhecimento e assim também apoiarmos as universidades. Este foi, para mim, o principal ponto de partida para o ensino. Depois, as universidades, obviamente, que querem estar sempre mais ligadas, de certa forma, às empresas para perceber, por um lado, as necessidades, por outro, para terem também disponibilidade de recursos e quadros qualificados para lecionar. E para nós é uma grande vantagem que já conhecemos desde o primeiro minuto os formandos, né? E então podemos dar aqui uma ajuda até na possível posição de emprego. E isto tudo é uma estratégia que se monta e falada em conjunto com os responsáveis das universidades e que tem corrido muito bem. E até alargamos isto à entrada em projetos de ID que têm surgido. E vocês têm notado bastante adesão dessa nova iniciativa? Sim, muita. E se pudéssemos, até se houvesse mais disponibilidade, mais tempo da nossa parte, de certeza que tínhamos mais por onde dar. Olha, por outro lado, este ano também ficou marcado pela vossa iniciativa do Next Mobility Days, um evento diferente e criado e liderado por ti também este ano. Qual foi o verdadeiro objetivo com esta iniciativa? Tem dois objetivos. O Mobility Days, por um lado, tem o objetivo de nós demonstrarmos o que investigamos e o que desenvolvemos. Todos sabemos que nos projetos temos a obrigatoriedade de demonstrar, ter os demonstradores publicamente disponíveis para quem os quiser ver. Como nós estávamos integrados em 2 agendas mobilizadoras, ainda estamos, e temos também o testbed, e na teoria teríamos que fazer 3 demonstrações do que é que desenvolvemos. O que decidimos foi, por que não trazer tudo para o mesmo local, o mesmo espaço, chamarmos os nossos parceiros, chamarmos os nossos fornecedores, os nossos clientes e fazermos ali uma partilha de conhecimento muito importante para nós também, porque ao fim e ao cabo nós conseguimos ter aqui uma melhor criar negócio até e termos uma aproximação diferente com os fornecedores e os parceiros. Até resultam outros projetos, foi curioso, vocês também tiveram lá e tiveram essa oportunidade. E depois, muito importante, nós demos a conhecer à sociedade, principalmente a Monção, porque merece, porque nós estamos em Monção, não é? O que é que nós fazemos? Chamamos as escolas também, e que hoje é uma incerteza estar no 11º ano e saber o que é que vamos seguir, qual será a nossa carreira. E foi uma forma de nós também demonstrarmos o que é que fazemos a toda a gente. Não, por acaso é de louvar essa tua audácia, porque realmente queres sempre fazer o melhor possível por Monção, e esse evento vai culminar mesmo nisso. Olha, por outro lado, o setor automóvel está a atravessar uma revolução, ok? Quais achas que são as tendências e desafios mais preocupantes dos próximos anos neste setor? Olha, vou-me focar em Portugal. Península Ibérica seria um bocadinho diferente. Nós estamos a atravessar um desafio enorme por vários fatores. Obviamente a eletrificação trouxe aqui um concorrente, China, que obviamente tem aqui tem muitos anos de desenvolvimento e que nós não o tínhamos, e isso traz-nos aqui um grande desafio. Sobre isso quero dizer que nos últimos 50 anos nós temos uma história muito importante no veículo térmico, no motor térmico. E se eu te perguntasse se tu conhecias
2 ou 3 marcas de carros chineses com motor térmico, se calhar não consegues dizer. Claro. E agora sabes dizer algumas marcas de carros chineses elétricos. Isto quer dizer é que houve história, houve tempo para desenvolver veículo térmico na Europa. Nós estamos a precisar desse tempo para trazer um carro digno de nome europeu para o mercado. E esta dificuldade a nós traz-nos que temos diminuição de vendas de veículos na Europa, o que traz menos trabalho para as tias e, consequentemente, também para nós, porque nós não temos componentes para desenvolver. Claro. Isto traz dificuldades de empregabilidade e que, de certa forma, estamos a tentar perceber como é que nós podemos, com as novas tecnologias de IA, robótica, por aí fora, melhorar o processo e trazer um carro com mais barato assim para o mercado. Isto é um grande desafio e eu acho que os próximos anos vão ser muito importantes, porque nós efetivamente temos que pensar de uma forma diferente do que pensámos no passado no veículo térmico. E isto, na minha opinião, passa por simplificar muito o processo de produção do veículo em Portugal e, consequentemente, dos componentes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, continuamos a atravessar uma dificuldade que já vem de há 15 anos, que é nós temos uma África muito próxima e que os custos de produção cada vez mais são mais baixos. E Portugal, historicamente, é um grande fabricante de componentes e também tem 2 grandes fábricas de veículos. Historicamente, a níveis de qualidade de processo, somos excelentes, mas não chega. Na minha opinião, faltou aqui entidades de desenvolvimento do produto que alavancasse o desenvolvimento do veículo em Portugal. Ou seja, nós historicamente somos umas empresas de produção de componentes e de própria assemblagem ou assembling do veículo, mas falta-nos aqui um bocadinho de desenvolvimento. Agora estamos-o a fazer e andamos um bocadinho contra o tempo, porque a África está muito forte e nós estamos a sofrer com a deslocação das fábricas para lá e estamos a perder aqui um bocadinho de capacidade nesse setor. Mas vocês estão à frente de um mega projeto agora naquela zona que prevê a construção de um laboratório gigante. Sim. E com isso mais postos de trabalho. Exato. Ou seja, este projeto... Qual é o nome do projeto? O projeto é o Minho Parque. O Minho Parque hoje é talvez a segunda maior instalação em Portugal disponível para a área da indústria, ou seja, um parque tecnológico. Está a ser criado. Neste parque tecnológico, o ISQ Stag construiu já um edifício com 2.000 metros quadrados, ou seja, duplicamos a capacidade laboratorial. Também queremos novas áreas, é evidente. E o que se pretende é disponibilizar para a indústria. E eu, sinceramente, acho que ali poderá haver, uma vez mais, a possibilidade de encontrar um ecossistema entre o desenvolvimento, a indústria, o serviço e até a logística. Estrategicamente está muito bem localizado. Claro. E pode aqui potenciar e alavancar, de certa forma, a indústria, qualquer tipo de setor, não só o automóvel, em Portugal. Há pouco falávamos que às vezes vocês vão buscar pessoas para regressarem, mas também deve haver o problema contrário. Às vezes há outras empresas de fora que vêm buscar os talentos. Sim. É difícil nesses casos? Não é difícil. Obviamente que custa, mas é o ciclo da vida. Nós temos que experimentar e temos. Eu sou apologista que não devemos. Temos que circular e temos que experimentar novas áreas e outras empresas, senão não sabemos o que é o mundo. Claro. E é evidente que custa ver sair um amigo, um colega de trabalho, mas há outros e ficamos sempre felizes porque, desde que seja para o bem de todos, é bom. Certo. Olha, voltando só àquela questão que falávamos há pouco das tendências neste setor, nós agora falamos de mobilidade elétrica, mas também existe a questão do hidrogénio. O que é que tu achas sobre esta tecnologia?
é mais uma tecnologia que, na minha opinião, vai estar presente e vem. A mobilidade, na minha opinião, não vai ter uma tecnologia. Vai ter várias tecnologias para escolher. O que eu penso é que a mobilidade elétrica é uma mobilidade mais urbana, de pequeno percurso, e eu acho que o motor térmico não vai acabar, e o hidrogênio estão cá também para isso, e é mais para aquela mobilidade de longo curso, que necessita maior capacidade. Na minha opinião, vai beneficiar a Europa, o hidrogênio, porque é uma tecnologia que, sinceramente, vamos começar todos do zero. Ou seja, não haverá aqui não é um grande player, não é? Exatamente, não haverá uma vantagem da Ásia, da Europa ou da América em 10, 20 anos a entrar no mercado com essa tecnologia. Então, acho que nos vai permitir a todos aprender e crescer de igual forma. Tu há pouco falavas que existe esta concorrência de África, porque estamos aqui muito, muito próximos, mas tu acreditas que Portugal pode ser um player estratégico no hub europeu de automóvel? Sem Podemos dúvida. afirmar-nos como tal? Eu acho que já somos. Já somos. Sinceramente, eu acho que já somos. Isso, e vem-nos como isso. Agora, o que nós temos é que continuar a enraizar. Portugal, na minha opinião, necessita de efetivamente dizer que somos bons numa área, num segmento, e não dizer que somos bons em muitas coisas, porque acho que perdemos o foco. E as próprias associações, os próprios clusters, os clusters nem tanto, mas as associações que nós vemos crescer, mudar de tendência de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, para mim não é benéfico. Eu acho que nós temos que de efetivamente enraizar algumas setores de atividade que nós temos e que fizeram história no país e que deveriam continuar a fazer, como é o setor automóvel. Certo. Mas que competências é que tu achas que ainda nos faltam para sermos ainda melhores? E isto porquê? Porque antigamente nós escondíamos o Made in Portugal, não é? Tínhamos um bocadinho de receio a dizer isso e cada vez mais eu vejo mais empresários, mais empresas a colocarem isso nos seus produtos e isso faz sentido porque lá fora olham para nós e veem essa marca como sendo algo bastante importante. Sim, e vemos isso cada vez mais nas vou falar uma vez mais no automóvel, nas Tier Certo. 1, é produto português, made in Portugal. O que sinceramente acho que faz falta é nós termos grandes centros de desenvolvimento made in Portugal. O que nós encontramos em Portugal, historicamente, são centros de desenvolvimento alemães, franceses, até espanhóis, e depois nós basicamente só apenas fabricamos ou construímos um componente ou uma peça de automóvel com um desenvolvimento de lá de fora. O que realmente faz falta é investimento em desenvolvimento português e que esse investimento em desenvolvimento português apoie efetivamente estes construtores. É um trabalho, assim, diria que é um trabalho mais do setor público em criar estas entidades para que apoiem o tecido empresarial do que o tecido empresarial criar estes centros de desenvolvimento. São linhas de negócio muito caras, normalmente muito apoiadas pelas universidades, ou seja, têm que estar diretamente relacionadas à universidades e ao governo para poder fomentar investimento, e este investimento por vezes é muito difícil de um privado, Claro. porque manter o dia a dia já é difícil, então ainda disponibilizar dinheiro para o desenvolvimento e investigação ainda mais. Claro. Tu pensas que faltam apoio, se calhar, a estas iniciativas em Portugal? Ou os que existem já colmatam essas? Eu acho que os apoios em Portugal chegam a Portugal. Eu acho é que deveríamos trabalhá-los de uma forma diferente. Menos burocracia, não é? Menos burocracia, por um lado, mas se todos dizemos e continuamos a dizer nos próximos, se calhar, 10 anos, agora vem uma novidade, uma notícia boa este mês, mas se calhar temos muitas outras que já falámos há muito tempo. O que eu quero dizer é que nós devemos, de, efetivamente, criar centros de desenvolvimento públicos, público-privados, claro. E que estes centros de desenvolvimento tenham um foco e uma estratégia a longo prazo. Não é hoje criamos um centro de desenvolvimento para o setor automóvel e passado 5 anos, porque há muito dinheiro noutra área qualquer,
virámos a agulha e depois Exato. ficámos aqui todos sem o que tínhamos, não é? E depois, porque estes centros não podem, na minha opinião, não poderiam trabalhar um B2B com um fabricante de componentes. Deveriam mais responder à sua necessidade e ser um catalisador da necessidade, mais um catalisador do que de um fornecedor. Certo. Olha, e por falar nisso, nesses desafios associados a esta área, como é que tu vês a implementação da inteligência artificial que tanto tem-se falado nos últimos meses, no caso do setor automóvel? Para mim é fulcral. Ou Vocês já estão a seja, utilizar? sim, sim, sim. Não só nos laboratórios, mas também na parte de gestão administrativa. E para mim acho que é uma oportunidade para nós voltarmos a ser competitivos. É a realidade. Para já, porque não temos mão de obra. Isto é uma realidade, não temos mão de obra. E as pessoas, cada vez mais, a mão de obra que temos, cada vez mais, não está disponível para realizar tarefas que a inteligência artificial nos pode fazer. Claro. Não é que nós queremos substituir as pessoas, não. Eu não pretendo, nem eu, nem empregar alguma pessoa para estar 8 horas diárias a pegar em pesos repetitivamente. Ou seja, não pretendo. Se calhar temos soluções de robótica, de humanoides, de inteligência artificial para o fazer. E obviamente que para este humanoide, por exemplo, trabalhar, terá que haver uma pessoa por trás a programar. Não estamos a substituir a mão de obra. Okay? E isso é fundamental. E eu acho que o país tinha muito por onde crescer e pode ser uma vantagem competitiva face aos restantes países. Boa. Por acaso temos aqui outros convidados que falaram exatamente o mesmo nessa ótica. E já que falas nisso, na questão de a inteligência artificial ser mais um assistente do que propriamente substituir as pessoas, no caso dos trabalhadores, o que é que tu achas que é melhor? Um horário híbrido, ou um horário presencial, ou um horário totalmente remoto? O ISQ Tag, mais uma vez, saiu um bocadinho fora da caixa, principalmente ali no meio. Nós temos um horário, a sexta-feira à tarde não trabalhamos Certo. no ISQ Tag. E nós temos pessoas que trabalham híbrido e pessoas que trabalham 100% na empresa. 100% remoto não estou de acordo. Até porque acho que perde a essência e o espírito que existe dentro da empresa, a família, ter um Cultura, amigo, né? a cultura, ir almoçar com as pessoas, partilhar, às vezes abafar fora de casa, isso faz falta. Eu sou apologista que devem pelo menos 2 vezes por semana devem estar Ir ao escritório. ir ao escritório. Agora, nós mais do que isso, já que têm que ir, demos a liberdade de ter aqui alguns tempos, principalmente sexta-feira à tarde. Nós achamos que seria essencial para as pessoas que necessitam ir a uma consulta, a um departamento público que normalmente fecham às 5, tem essa possibilidade e depois quem quiser tem aqui um fim de semana prolongado. E como é que vocês promovem a cultura dentro do SK Stag? O que é que vocês fazem para melhorar essa tal cultura que falavas? Fazemos sempre por ter datas simbólicas. Ok? Para nós, o magusto tem que existir, o jantar de Natal tem que existir, a partilha de conhecimento entre todos também tem que existir, algumas atividades para que eles se sintam à vontade. Sou apologista que não deve ser a empresa a dizer o que é, devem ser os funcionários a propor e a promover, dar a ideia, obviamente, e depois a empresa promove esses eventos, essas partilhas. Porque se a empresa quer queiramos ou não, vem sempre do pensamento ou do gestor ou do responsável de recursos humanos. Assim, tem a possibilidade das pessoas, e damos essa oportunidade, obviamente, de pensarem o que é que gostariam de fazer com os colegas. Claro. Olha, nós agora cada vez mais falamos sobre o modelo atual de trabalho estar ultrapassado. Ou seja, o valor hora, como nós conhecemos atualmente, é algo que cada vez mais começa a ficar em cima da mesa e a ser repensado. O que é que tu consideras ser o modelo de trabalho do futuro? Isto porquê? Porque cada vez mais falamos que as pessoas não vão trabalhar 40 horas semanais, mas sim trabalhar em prol de objetivos que a empresa lhes vai dar.
se faz aquilo numa hora ou em 10, é totalmente indiferente. O que é que tu consideras sobre isto? Eu acho que caminhamos para um modelo de trabalho de segunda a domingo. De segunda a domingo? Temos culturas diferentes, temos nacionalidades diferentes, temos religiões diferentes e temos Exatamente. que respeitar toda a gente. Eu tenho amigos meus muito próximos que a sexta-feira não deveriam trabalhar, porque é para eles o nosso sábado, e o sábado para nós, o sábado para eles é o nosso domingo, ou seja, completamente diferentes. Por isso, eu considero que deve haver mais liberdade no horário de trabalho das pessoas e nos dias de trabalho das pessoas. Obviamente que temos é que criar uma metodologia de trabalho por tarefas. Ou seja, a tarefa tem que estar feita, seja ela de dia ou de noite, tenha que cumprir com o que se compromete, com o trabalho. E depois articular-se, obviamente, ao nosso cliente, se tivermos uma reunião por aí fora. Não é? Mas cada vez mais sou apologista de nós termos 4 dias de trabalho, porque eu acho que chega efetivamente para executar as tarefas semanais, mas eles distribuídos de segunda a domingo e não ser uma segunda à quinta, uma segunda à sexta, o que seja. Acho que devemos dar mais liberdade e trabalhar por tarefa e não por hora. E é difícil implementar esse mindset? Até porque todo o sistema está montado à volta do valor hora. É muito difícil, mas eu acho que a inteligência artificial nos vem ajudar. Okay. Até porque estamos numa fase de experimentação da inteligência artificial e eu próprio estou a experimentar uma tecnologia e percebo que o assistente ajuda-me até nas próprias, consegue perceber qual é a minha melhor hora para trabalhar e qual é a melhor hora para contactar um cliente, e isso dá-nos aqui uma versatilidade e ajuda-nos efetivamente a enquadrar o nosso trabalho. Mas vai demorar porque a mentalidade das pessoas é muito difícil. Olha, voltando aqui um pouco atrás também, se tu pudesses dar um conselho ao André de há 15 anos, qual seria? Há 15 anos Podes falar com o André da altura. Bem, o conselho era que tinha que ter estudado um bocadinho mais. A sério? A sério. Mas tu, entretanto, tiraste as licenciaturas, o pós-graduação. Eu gostava mesmo muito de saber ainda mais de automóvel. Acho que já sei muito, mas eu gostava ainda de saber mais um bocadinho. E há 15 anos não subi mais um degrau nesta tecnologia porque me faltava um bocadinho de mais de conhecimento, e fruto do André, que eu gostava também de brincar, de jogar futebol, e não era muito bom jogador, mas de andar de bicicleta e de estar com os amigos, e se calhar aí falta-me um bocadinho mais para estudar, mas estou feliz e orgulhoso que faço. Atenção. És apologista de aprender, é algo que deve ser sempre uma constante na vida, é isso? Sim, sempre. Olha, André, e quais são os líderes que mais te inspiram, dentro ou fora deste setor? Olha, há muita gente que me inspira, mas eu gosto mais de ser terra a terra. Okay? Eu não gosto de seguir sonhos, porque aquele é uma coisa. Não olho para obviamente respeito muito um Steve Jobs por aí fora, mas eu gosto mais de terra a terra, até porque é uma forma de eu conhecer mais de perto como é que fazem. E tenho pessoas portuguesas que eu gosto de seguir. E é assim que eu o faço, mas porque tenho a felicidade de os conhecer também pessoalmente. Claro. E consigo assim perceber como é que eu poderia caminhar e crescer. Boa, excelente. Olha, se me permites, passamos agora para o desafio final, onde temos 2 cenários e uma decisão. Cenário 1. Recebes financiamento massivo para desenvolver tecnologia de ponta em mobilidade elétrica, mas com equipas muito reduzidas e pouco tempo para formar talento novo. Ou, cenário 2. Consegues montar uma equipa altamente qualificada e com tempo para desenvolver soluções robustas, mas com menos acesso a investimento e tecnológico imediato. Qual é que optarias? Cenário 1. Cenário 1. Ou seja, para ti é muito mais importante ter uma equipa altamente qualificada do que propriamente ter o acesso ao investimento necessário para o projeto, é isso? Também, mas por outro motivo que mencionaste. Muito tempo não casa comigo.
Porquê? Porque... As ideias dissipam-se assim. Exatamente. E Perdes hoje uma ideia, daqui a um mês, já outro tem e já foi outro passado. Eu prefiro curto tempo e equipas altamente qualificadas. És um líder que privilegia a velocidade. Ou seja, o time to market é importante para ti. A persistência e com boa estratégia. Certo. Olha, André, foi um privilégio ter aqui, estar contigo hoje neste podcast. Obrigado por esta conversa inspiradora sobre a liderança. E aos nossos ouvintes, agradecemos também a vossa presença e até ao próximo episódio de O Último a Decidir. Obrigado.